Boa tarde a todos. É um gosto tê-los aqui connosco, na 11ª Conferência de Boleirapá, desta feita dedicada ao tema de Hospitais Verdes e Sustentabilidade. Sem mais demoras, passo a apresentar os elementos que estão aqui comigo hoje. Temos a engenheira Cristina Santos, que é responsável pela Unidade de Instalações e Equipamentos do SUS, o nosso colega administrador hospitalar, engenheiro João Barranca, que é também presidente do Conselho de Administração da ULS da Guarda, a doutora Ana Infante, também nossa colega administradora hospitalar, que é presidente do Conselho de Administração do Hospital Distrital de Santarém, e a arquiteta Sofia Coutinho, que é a coordenadora da Unidade de Instalações e Equipamentos da ACSS, que nos vai já de seguida apresentar o Plano de Sustentabilidade do Ministério da Saúde, ECO-ET Saúde. Obrigada a todos. Obrigada a todos os que estão aqui presencialmente e os que também nos assistem virtualmente. Uma boa sessão a todos. Boa tarde, obrigada a todos. Eu pedia para porem a apresentação a correr. Enquanto põem, eu queria começar por agradecer, primeiro para felicitar a APA pela escolha do tema da Conferência de Valor deste ano e poder agradecer a oportunidade de virmos apresentar o trabalho que o Ministério da Saúde faz nesta área. Não é só a Unidade de Instalações e Equipamentos, não é só a equipa do ECO-ET Saúde, da ACSS que faz este trabalho, os hospitais fazem este trabalho connosco, as unidades de saúde fazem este trabalho connosco, o que é muito importante e, portanto, é um trabalho de todos. Eu vou começar... Sou eu que avanço, certo? É isso. Ponto prévio. Eu vou começar só para vos mostrar o que é que nós fazemos na Unidade de Instalações e Equipamentos. Eu não gosto de perder a oportunidade para mostrar o nosso trabalho e vou-vos dar só uma breve nota. Nós definimos requisitos técnicos a que devem obedecer a concepção, a construção e a manutenção das unidades hospitalares e para isso elaboramos documentos técnicos, recomendações, especificações, guias, etc. E fazemos a divulgação, que estão todos no nosso site, se quiserem dar uma vista de olhos, está lá tudo. Regulamos a execução de projetos de instalações e equipamentos das unidades tuteladas pelo MS, não temos nada a ver com os privados, como é óbvio, mas temos tudo a ver com os MS, e para isso fazemos análise, avaliação e aprovação de projetos, etc., propostas, vem tudo ter connosco. Apoiamos os processos de investimento nas parcerias público-privadas, estamos neste momento a tratar do HLO, portanto, entramos nas equipas de projeto para definir os elementos dos procedimentos e depois, muitas vezes, no júri das avaliações de propostas, que não são capazes de fazer tudo sozinho e precisam de uma data de consultores e, portanto, é nesta área que entra a Unidade de Instalações e Equipamentos com os seus técnicos todos de cada uma das especialidades para fazer a avaliação das propostas destes concursos de PPP. Depois ainda colaboramos na elaboração de programas funcionais e damos parecer sobre os mesmos. A mesma coisa para os planos diretores do SNS, e eu gostava de ter um dia uma conferência sobre planos diretores, mas pronto, não vem hoje ao caso. E temos agora, tínhamos isto todos os anos por um despacho que saía anualmente, mas agora, fruto do Decreto-Lei 61/2022, portanto fresquinho, temos já na nossa lei orgânica, finalmente, coordenar no âmbito do Ministério da Saúde a implementação das medidas na área da sustentabilidade e da eficiência energética. O que é o ECO-ET Saúde? O ECO-ET Saúde surge com o término do Plano Estratégico do Baixo Carbono e do Programa de Eficiência Energética da Administração Pública do Setor da Saúde, que teve em vigor entre 2011 e 2020. Começou a nova década e, portanto, nós temos agora a transposição do Plano de Eficiência de Recursos na Administração Pública 2030 para o edificado do Ministério da Saúde, que, como nós sabemos, é altamente diferenciado e tem características que mais nenhuma outra área governativa tem. E, especialmente no que toca às entidades hospitalares, como é óbvio, não é? Pronto, temos ali os objetivos, é o aumento da eficiência associado ao consumo dos recursos energéticos, eletricidade e gás, hídricos e a mitigação da produção de resíduos, reduzindo assim a emissão de gases que potenciam o efeito de estufa. É isto que nós temos para fazer. O que é que prevê a resolução do Conselho de Ministros que cria o ECO-AP? Prevê uma redução de 40% nos consumos de energia, 10% do consumo de energia abastecida através de soluções de autoconsumo e uma redução de 20% do consumo de água, uma redução de 20% na produção de resíduos e ainda a reabilitação e beneficiação de edifícios
no intuito de alcançar 5% de taxa de renovação energética e hídrica destes edifícios que já estão construídos. Portanto, são metas muito exigentes e são metas para as quais nós continuamente trabalhamos todos os dias. Porquê é que nós temos este edificado? Porquê é que tem tanto potencial de incremento de sustentabilidade? Todos nós sabemos que funcionamos 24 horas por dia, trabalhamos 365 dias por ano, não é? Temos as instalações de prestação de cuidados, que são caracterizadas por uma elevada intensidade energética e hídrica de consumo, naturalmente, não há outra hipótese. E temos um cariz complexo e multidisciplinar associado à concepção, construção e exploração das unidades, não é? Em termos de arquitetura e de engenharias. Para vos dar uma ideia, em 2020, as entidades hospitalares do SNS foram responsáveis por 25% do consumo de energia elétrica dos edifícios públicos, e eu tenho que vos dizer que este valor está revisto em baixa porque o universo de reporte foi de 86%, não foi os 100%, portanto isto é um valor revisto em baixa, e gastaram durante o ano 2021 aproximadamente 4 milhões de metros cúbicos de água e produziram cerca de 21 mil toneladas de resíduos, o que também está revisto em baixa, porque são só 84% dos reportes. Nós gostávamos de ter 100%, mas a rede... 84% já é uma coisa muito boa para nós, o que nós gostávamos de ter era 100%, mas já dá para dar uma ideia da grandeza relativamente a estas produções e a estes gastos. O que é que nós temos um despacho anual que todos os anos diz quais são as metas que nós temos que cumprir. Portanto, o despacho anual define as metas de redução, define as atribuições para os gestores de energia e recursos, que antigamente se chamavam GLECs, que eram gestores locais de energia e carbono. Nesta nova resolução do Conselho de Ministros chamam-se gestores de energia e recursos. Tem informações sobre a elaboração dos planos de eficiência EcoAP 2030, que todas as entidades têm que fazer. Tem informações sobre o desenvolvimento de uma aplicação que nós temos, EcoGuia de Saúde, e em sua interligação com a aplicação da Agência para a Energia, que é o barómetro EcoAP. E tem milestones cronológicos, etc., de realização dos relatórios de monitorização, que são os outputs da monitorização que nós fazemos, que eu já vos vou explicar a seguir. Portanto, temos aqui um quadro que tem as metas, a baseline é 2019, ok, é o ano do qual nós partimos, e temos aqui, relativamente a 2019, as metas que nós temos que cumprir até quando chegar a 2030, aos tais 40% para a energia, 20% para a eficiência hídrica e 20% para a redução dos resíduos. São estes os anos e são estas as metas que estão definidas. Como é que nós trabalhamos para o cumprimento destas metas e para assegurar este nosso plano? Nós temos uma rede de gestores de energia e recursos, a tal rede que antigamente se chamava Rede de Gestores Locais de Energia e Carbono. A rede tem mais de 200 elementos, ok? Eu quero aqui agradecer pessoalmente, porque são pessoas que não são dedicadas, são pessoas que deviam estar dedicadas a esta área em cada um dos hospitais e não são pessoas que desempenham outras tarefas no seu dia-a-dia e que nos ajudam a manter estes reportes que vocês vão ver devidamente atualizados. E como é que nós funcionamos? Nós funcionamos como está aqui previsto neste quadro. Temos os hospitais e os centros hospitalares, os OLS e os ACEs que recolhem a informação dos consumos e reportam às ARS, as ARS validam e reportam para nós e a Administração Central e Periférica recolhe e manda para nós também. Depois nós agarramos tudo e acabamos por fazer a tal monitorização. Não? Não há perguntas. Peço desculpa. Tinha ali as funções do gestor de energia e recursos que passei, portanto, eles têm que garantir a monitorização trimestral dos consumos e dos custos das utilities, portanto, da energia, do gás, da água e da produção de resíduos. Têm de identificar motivos que justifiquem as divergências de trajetória de consumo, porque como estão completamente monitorizados, sabem perfeitamente se estão a convergir ou se estão a divergir. Têm que promover a implementação das medidas constantes dos guias de boas práticas, participar nos procedimentos de aquisição de bens e serviços e promover o cumprimento de toda a legislação. O que é que nós sabemos? Como eles têm outras tarefas, ou têm as tarefas que são objetivamente trabalho diário deles, o que acontece é que os GERs muitas vezes não passam da primeira, que é garantir a monitorização trimestral dos consumos e custos das utilities. Nós já vamos ver como é que vamos melhorar isso também agora durante este ano.
Portanto, fazemos a monitorização, como eu vos tinha dito, desde 2011, portanto, a sustentabilidade não é uma área nova para nós, andamos desde 2011 a trabalhar aqui. Fazemos também a recolha das medidas de eficiência energética, hídrica e mitigação da produção desde 2012 e temos um portal que funciona onde neste momento os GERs têm que introduzir as faturas da água e da luz e os dados da produção de resíduos à mão. Pronto, nós estamos a desenvolver o portal do EcoE de Saúde, que vai trazer uma série de novidades. Vai trazer estas funcionalidades de Business Intelligence, que são dados em gráficos de tipo dashboard, importante para o nível gestionário. Vamos ter também o desenvolvimento de ferramentas de análise que são adaptadas ao edificado da saúde, não é? Que não é comparável com outros edifícios das outras áreas governativas, e vai ter uma interligação direta ao barómetro do EcoAP, que é da tal Agência para a Energia. Portanto, o que é que vai acontecer? Na nossa expectativa é que, quando chegarmos ao final de 2023, vamos ter o barómetro do EcoAP a recolher diretamente dos fornecedores o custo e os consumos da água, da energia, do gás, diretamente dos fornecedores. Esses consumos são feitos são reportados para o nosso portal e o nosso portal passa a ser uma ferramenta gestionária, basicamente, que nos vai permitir libertar os GLECs para serem agentes ativos e não apenas uma força mecânica que anda só lá a pôr números. Portanto, agentes ativos, à distância de um clique, como se diz agora, não é? Com acesso à informação de forma imediata e com tempo para interação com os serviços de instalações e equipamentos e com os conselhos de administração. Portanto, estamos muito expectantes com esta evolução desta ferramenta até ao final de 2023. O que é que nós fazemos com a informação que recebemos? Fazemos primeiro uns relatórios de monitorização semestral, que sistematizam as taxas de reporte por parte de todos os intervenientes, apresentam os consumos de energia elétrica, gás, água e produção de resíduos por região de saúde. Fazemos isto para as entidades hospitalares e para a administração central e periférica do MS. Evidenciam os custos, não é? Também sabemos quanto é que custou durante aquele trimestre fazer em água, em eletricidade, em gás, etc. E temos publicados 29 relatórios desde 2013, mas desde o ano passado que os relatórios passaram a ser semestrais, eram trimestrais e passaram a ser semestrais e, portanto, vamos ter uma média mais pequena. Tem este aspecto, estão disponíveis no nosso site. Se entrarem e quiserem ver, nós trouxemos aqui um exemplo das entidades hospitalares da ARS-LVT. As entidades são marcadas com um semáforo verde ou um semáforo encarnado, consoante estejam a reduzir consumos ou a aumentar consumos. Neste caso, temos ali o Hospital da Garcia da Horta, que relativamente a 2019, que é a tal baseline que vos disse há bocado, reduziu 29% o consumo. Neste caso, sim, reduziu 29% o consumo relativamente a 2019. Portanto, vai no bom caminho, não é? Aqueles que têm semáforo encarnado é porque têm que esforçar-se. Nós sabemos que quando nós dizemos esforçar-se, é que isso é muito relativo, porque são hospitais, não é? Às vezes basta abrir mais uma ala de internamento e lá se vai a meta que estava prevista. Outros outputs da monitorização, temos o ranking de eficiência energética e hídrica dos hospitais, é uma ferramenta de benchmarking, não é? Compara a performance de todos os hospitais do SNS por região e por tipo de hospital. Estão publicados desde 2012, tem dois indicadores, portanto é a média de 2 indicadores, porque temos que arranjar uma maneira de os poder comparar de forma minimamente justa, e entra com o indicador de dimensão, portanto a área dos hospitais, e o indicador de produção, ou seja, do doente padrão. Podemos retirar análises como estas do ranking, despesa anual com utilities em 2021, neste caso foram 73 milhões em utilities, sendo que, mais uma vez, está revista em baixa, porque para entrarem para o ranking os hospitais não podem falhar um report, basta falhar um report e já não podem entrar para o ranking, e neste caso, relativamente a 2021, nós tivemos 82% de report, e portanto é um valor que está revisto em baixa, não é? Será mais que 73 milhões. Este é o aspecto do ranking, se abrirem para verem, é o aspecto do ranking.
também têm semáforos verdes encarnados. Aqui é um exemplo da RS Norte 2021. O indicador ponderado dá a média do grupo e nós aqui estamos sempre a medir relativamente à média do grupo, ok? Portanto, o que nós sabemos é que, neste caso, o Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia de Espinho foi 49% mais eficiente do que a média do grupo em 2021. E são as conclusões que se tiram quando se olha para este gráfico. Temos outros vetores de atuação, são vetores mais... Como é que atuamos mais? O que é que fazemos mais? Temos um guia de boas práticas que identifica um conjunto de ações comportamentais e de gestão dos edifícios que recolhemos junto dos serviços de instalações e equipamento e junto dos GERs e que compilamos. O último que temos é de 2016 e eu acho que agora, pós-pandemia, está na altura de fazermos uma atualização deste guia. Fizemos uma campanha de sustentabilidade, a última também, já é a segunda, em 2017, 2018. E foi uma campanha muito interessante porque não havia dinheiro e fizemos tudo com prata da casa e conseguimos até personalizar alguns templates. Neste caso, por exemplo, do Centro Hospitalar Barreiro Montijo, que tinha gasto de 620 mil euros e se conseguisse uma redução dava para eletricidade para 107 habitações. Conseguimos fazer estas personalizações que eu acho que foram importantes para as pessoas se sentirem mais cativadas pela campanha. Depois temos os contratos de gestão de eficiência energética, era um projeto piloto que, entretanto, esmoreceu, mas que nós temos com empresas de serviços energéticos. Contava inicialmente com aqueles centros hospitalares que vocês veem ali, mas esmoreceu. Estamos à espera que agora consigamos, decorrente da publicação da portaria técnica, que possam vir a ser retomados rapidamente. Temos os fundos europeus, os programas de incentivo que todos nós conhecemos, agora temos o PRR, não é? Que está de vento em pompa. Aqui temos via Fundo Ambiental, já houve um anúncio de 40 milhões, estamos à espera dos restantes anúncios. E tivemos o POCUR, que ainda há neste momento projetos a serem implementados por via do POCUR. Nessa altura foram 100 milhões que conseguimos. Quando eu digo conseguimos, não foi a unidade de instalações e equipamentos, foram mesmo as unidades hospitalares que conseguiram canalizar, através das candidaturas, 100 milhões para as instalações e retrofits das instalações do Ministério da Saúde. Depois, o que é que nós fazemos mais? Dentro da área das instalações e equipamentos, e como eu vos mostrei, nós damos pareceres sobre projetos, fazemos recomendações de explicações técnicas, etc. Portanto, nós temos sempre a sustentabilidade anda sempre connosco todos os dias, não é? Portanto, estamos a fazer uma elaboração de um parecer sobre o projeto, vamos ver uma atitude pedagógica, onde é que podemos ir aqui buscar, há aqui qualquer coisa que se possa salientar, há aqui qualquer coisa que não esteja a ser, que ninguém viu e que nós possamos ver e que possamos indicar, melhorem aqui, estamos sempre nesta atitude pedagógica quando estamos a fazer a elaboração de pareceres sobre os projetos. Estamos sempre também, quando é preciso, a atualizar as nossas recomendações e explicações técnicas como fontes de referencial e de soluções de otimização de eficiência energética e hídrica. Temos neste momento a acabar a elaboração do Guia para Hospitais Sustentáveis, é um guia que vai ter uma série de medidas e que vai estar pronto até ao final do ano, vai ficar publicado. Entretanto, descobrimos que o NHS calculou a sua pegada carbónica em 2009 como equivalente a 25% do total das emissões do setor público inglês. Nós fomos à procura da nossa e encontramos uma organização não governamental, a Healthcare Without Harm, que nos convidou a ir à procura da nossa e estamos também a elaborar este documento chamado Pegada Carbono do Setor da Saúde Português e Caminhos para a Mitigação. Também espero tê-lo publicado até ao final do ano. E depois andamos numa constante procura por áreas que possam contribuir para tornar os hospitais mais sustentáveis. E é muito engraçado, porque muitas vezes nós vamos descobrir estas áreas em sítios que nem imaginamos. A OLS de Matosinhos descobrimos que tem um projeto de captação de gases anestésicos no bloco operatório e, portanto, andamos a estudar esse projeto e a ver a relação custo-benefício para ver se vale a pena ou não integrá-lo nas nossas recomendações e especificações técnicas. Descobrimos também que o Centro Hospitalar Universitário de São João anda a separar os resíduos do material esterilizado, portanto, os empacotamentos de material esterilizado, que, de acordo com a legislação em vigor, teriam todos que ir ser considerados como material perigoso
eles estão a separar, porque efetivamente está esterilizado, não é? Portanto, estão a separá-lo, e quanto é que isso vale em termos de recuperação de resíduos. E estamos com as conclusões deste estudo. Provavelmente o que vai acontecer é que vamos fazer uma proposta de alteração da legislação à APA para deixar que todos os resíduos produzidos no BO sejam considerados resíduos perigosos. Portanto, andamos sempre à procura de novos caminhos. Depois temos a parte da comunicação, temos uma interlocução direta com a ADN, que é a Agência para a Energia, e a entidade coordenadora a nível nacional do EcoAP. Participamos em eventos, vamos organizar para o ano, e estamos muito entusiasmados, as jornadas de eficiência energética e hídrica do Ministério da Saúde, com a colaboração de todos da rede de GERS que vos falei anteriormente, e com a ideia de trazer cá alguém que possa vir dar-nos uma perspectiva europeia, espanhola, eventualmente francesa, italiana, não sabemos de como é que eles atacam este problema, ou o que é que eles fazem, se é que fazem alguma coisa diferente daquilo que nós fazemos. Mas estamos a organizar estas jornadas de eficiência energética e hídrica do Ministério da Saúde, e estamos neste momento neste grupo de trabalho da Organização Mundial da Saúde, Low Carbon Sustainable Health Systems, onde começámos a trabalhar agora. Portanto ainda não vos consigo dizer objetivamente nada sobre ele, mas estamos entusiasmados também. Antes de passarmos para os desafios, eu gostava de fazer aqui um disclaimer. A saúde é a área governativa, apesar de todas estas, apesar da complexidade, apesar dos nossos edifícios trabalharem 24 horas por dia, 365 dias por ano, a saúde é a área governativa que esteve sempre à frente e continua a estar à frente nesta matéria. Portanto, nós somos a área governativa que tem estes reportes todos desde 2011, que faz os outputs, que tem os relatórios, que tem os rankings. Estamos sempre à frente. E não vamos parar agora, não é? Ainda mais agora, não vamos de todo parar. Portanto, o que é preciso fazer? Quais são os constrangimentos que nós encontramos agora? Onde é que é preciso apostar mais? É preciso apostar no aumento da incorporação de fontes de energia renováveis em termos de autoconsumo. É inevitável e é incontornável. Vamos ter que desenvolver ações de sensibilização ao nível dos órgãos máximos de gestão de cada entidade. Estamos a falar, como é óbvio, dos conselhos de administração. Nós sabemos que não é a prioridade, mas é uma área muito importante, e muitas vezes os GERs queixam-se de falta de empowerment. É normal, nós percebemos, mas temos que trazer isto mais para a ordem do dia dos conselhos de administração. Vamos desenvolver o tal portal do EcoE de Saúde, fomentar as práticas de comunicação e a partilha de experiências, como eu já vos disse, através das jornadas é a primeira atividade que vamos fazer. Vamos tentar uma estratégia concertada ao nível do Ministério da Saúde, da ANEN e da DGEG, para o incremento da capacidade de captação de fundos europeus e de coesão, etc., porque nós sabemos, quando não há dinheiro, não conseguimos fazer nada, e infelizmente os hospitais não têm... Bem, vocês sabem a realidade melhor do que eu, não me vou alongar. E depois é fundamental a última linha que diz aqui: a aplicação das determinações do sistema de certificação energética dos edifícios aos edifícios do Ministério da Saúde através do decreto-lei. O que isto quer dizer é que é fundamental que os edifícios tenham certificados energéticos, porque se os edifícios não tiverem certificados energéticos, os fundos, não há fundos, não há. É preciso saber onde é que estamos, e é isso que o certificado energético nos diz, é onde é que estamos, e com as medidas que são previstas no certificado, para onde é que podemos ir em termos de nível, não é? Se somos B, se passamos para A, se somos D e passamos para C, etc. Sem estes certificados não há um fundo de coesão, não há nada a que nós possamos concorrer. E pronto, é o nosso plano para pelo menos os próximos 5 anos, não quer dizer que não mude entretanto. Eu deixo-vos aqui o endereço do EcoSaúde, está disponível, e o nosso microsite também. Temos um microsite onde podem encontrar todas estas notas e os nossos outputs, e a unidade de instalações e equipamentos da ACCS está sempre disponível para aquilo que entenderem necessário. Muito obrigada. Obrigada, arquiteta Sofia. Sente-se aqui ao meu lado. Ora, penso que não deveria ter dito esta última parte, não é? Que estava sempre disponível, porque pois, calhar. Agora que conseguimos ouvi-la e perceber, e temos aqui uma porta aberta para os hospitais, os conselhos de administração, vamos querer saber mais certamente e começar aqui, ou continuar aqui este caminho de articulação que temos que fazer.
Eu, se calhar, se não se importam, começo por dar a palavra à doutora Ana Infante, que está connosco virtualmente, a quem também agradeço. Ver se conseguimos pôr aqui também no nosso ecrã. Boa tarde, doutora Ana. Muito boa tarde a todos. Está a ouvir-nos bem? As minhas desculpas por não poder estar presente, mas é de todo impossível, e quem fica a perder sou eu. Tenho muita pena de não estar aí convosco hoje e amanhã, como tinha previsto. Um agradecimento especial à APA, na pessoa do seu presidente, pelo convite para este tema, e também os parabéns pelo sucesso que está a ter a conferência, como sempre nos habituou. À senhora moderadora Raquel e aos colegas também um cumprimento. Eu ouvi com atenção a apresentação da senhora arquiteta, mas não consegui ver os slides. Mas eu, se calhar, ia-me focar na experiência do Hospital de Santarém. Até para ver não só o que nós já implementámos, mas também as dificuldades que temos na sua implementação. O Hospital de Santarém é um hospital que tem quase 40 anos, foi concebido provavelmente há 50 e, portanto, digamos que está desajustado às atuais necessidades de tratamento. Além disso, o que se perspectivava há 40 anos não teria propriamente a ver com a realidade atual a nível da eficiência energética. Portanto, o que se tem feito, até porque um desgaste de uma estrutura deste tipo é muito grande, tem-se feito grandes investimentos na rede de águas, na rede elétrica, nos elevadores, e aí vai-se tentando utilizar todas as medidas de eficiência energética. E também apresentámos vários projetos, que não são novidade, que a maior parte dos hospitais também os implementam, particularmente a nível da energia elétrica. Desligamos as luzes, os equipamentos, os elevadores em período noturno, temos sistemas regulados para a temperatura do ar-condicionado, substituímos já 80% das lâmpadas LED, temos os PCs em poupança de energia em stand-by, temos uma política de aquisição de equipamentos em que se privilegia a eficiência energética, utilizamos sensores, temporizadores. A nível dos resíduos, promovemos a correta separação dos resíduos e dos lixos hospitalares, reutilizamos os envelopes, evitamos a impressão, imprimimos frente e verso, tentamos diminuir a utilização de sacos de plástico e, a nível do SNS em papel, temos uma grande política. Aliás, o coordenador da CLIC não me perdoava se eu não falasse nela, porque tentamos implementar todos os sistemas informáticos que nos permitam diminuir o papel, desde o S-Clinic, do SGTD, todos os perfis informáticos que a gente possa utilizar, minimizando papel, têm sido utilizados. A nível da água, tentamos, mas não foi fácil, e eu, a título só de exemplo, partilho convosco o seguinte: nós pusemos filtros nas torneiras, como a canalização é muito antiga, o que acontece é que os filtros estavam sempre a ficar entupidos. Pusemos também umas bolsas nos autocolismos para diminuir o caudal da água, e o que aconteceu é que as bolsas desapareciam misteriosamente. Portanto, às vezes a boa vontade nem sempre tem o seu reverso positivo. Agora, o que eu queria referir em relação aos custos, o que nós estamos a reparar este ano, e isso deve nos fazer refletir, é a conjuntura que estamos neste momento a viver. Portanto, os custos no Hospital Santarém de 2021 para 2022 aumentaram, por exemplo, na eletricidade 163%, no gás 190%, nos combustíveis 57%, na cogeração 102%. Isto não tem a ver com os consumos, mas tem a ver com a conjuntura económica, como todos sabemos. Portanto, digamos que às vezes é uma utopia as nossas medidas, as pequeninas medidas que nós implementamos, são uma gota de água neste oceano. Portanto, eu penso que tem que haver uma estratégia muito mais concertada, com o apoio do Ministério da Saúde, com o apoio de outras entidades reguladoras, que nos permita fazer um trabalho
mais profícuo, porque as instituições por si podem implementar e estão de certeza a implementar, consoante as suas realidades, o que podem. Mas os benefícios vão ser muito poucos. Por exemplo, há bocadinho a senhora arquiteta falou de uma realidade. Eu tento diminuir o consumo de energia, mas quando eu estou neste momento a substituir as camas manuais por elétricas, quando estou a adquirir novos equipamentos, lá se vai o que ganhei na eficiência energética vai se refletir no aumento dos consumos. Portanto, a tecnologia também impede que se possa reduzir na sua totalidade. As dificuldades que o Hospital de Santarém sentiu principalmente. Ora bem, nós estamos no nível B de eficiência energética, concorremos 2 vezes ao PO-CEUR e das 2 vezes não fomos contemplados. Porque tínhamos subido 2 escalões e nós já estávamos no nível B de eficiência, e o segundo projeto também pela mesma razão. Esse projeto até pensámos nós que teria sido por nossa ineficiência que não tínhamos sido contemplados com o financiamento e pedimos ajuda ao SUS e foi o SUS que fez o projeto, mas também não foi aprovado. Portanto, digamos que a perspectiva futura é sempre implementar uma política de energia renovável, mas renovável, e temos aqui algumas perspectivas que eu vos queria dizer, que era, nós já fizemos a nossa avaliação interna com um grupo criado, tendo também um guia de boas práticas, e o que se detectou foi que precisamos substituir a castelharia, instalação do sistema solar fotovoltaico, substituição dos equipamentos atuais com a instalação de elementos propulsores de fluidos e transportes para a distribuição de energia térmica, substituição de equipamento e instalação de chillers mais eficientes para arrefecimento do ambiente. Mas os hospitais por si só não têm financiamento, particularmente na conjuntura em que estamos, para se dedicarem ou para terem um aporte específico a estas funções. Portanto, volto a referir a necessidade de uma política concertada em que os hospitais sejam apoiados e apoiados a nível de financiamento. Se calhar ficava por aqui, não sei se a doutora Raquel quer que eu explicite mais algum pormenor. Já para a nossa primeira parte, penso que está muito bem. Obrigada por este também exemplo daquilo que é a realidade de um hospital distrital e as dificuldades que sentimos do ponto de vista operacional. Se calhar lanço o desafio à engenheira Cristina, exatamente pegando aqui no tema que a doutora Ana falou e no papel de suporte, de certa forma, que o SUS pode dar aos hospitais, a tal visão que às vezes a arquiteta Sofia também falava, que os hospitais às vezes não é precisam de ajuda, é precisam também de um olhar externo, de um olhar mais de consultoria, digamos assim, no aproveitamento de algumas oportunidades e na ajuda para ultrapassar alguns desafios, até porque às vezes dominam melhor o contexto do que as pessoas que estão na operação todos os dias. Com certeza. Efetivamente, a realidade das nossas unidades hospitalares retratam aquilo que a doutora Ana descreveu. São unidades com alguns anos de construção, com bastantes limitações e nem sempre é fácil implementar medidas de melhoria no âmbito da eficiência energética. Nós temos dado todo o apoio, no âmbito das candidaturas ao PO-CEUR, desde a elaboração de projetos, desde o acompanhamento de obra. As medidas que estão a ser implementadas, efetivamente, é no âmbito da substituição de castelharias simples por castelharias com vidro duplo, melhoria no revestimento de fachadas, a substituição de iluminárias por LED. Portanto, têm sido implementadas algumas medidas nessa ótica. É preciso perceber que todo este trabalho tem que efetivamente ser desenvolvido por equipas pluridisciplinares, têm que ser projetos desenvolvidos com o seu tempo necessário, porque por vezes nem sempre os timings ajudam no resultado final. E nessa ótica é preciso trabalharmos todos
num conjunto. Os problemas da atualidade de hoje que se refletem nesta conjuntura têm um peso significativo, mas se efetivamente também não fizermos nada, com certeza que continuaremos a debater estes temas e os resultados não serão nenhuns. Portanto, nós temos efetivamente que partir de um ponto de partida e andarmos para a frente. É importante que também se dê mais valor àquilo que não se vê num hospital, que são as instalações técnicas especiais. Efetivamente é algo que é mais menosprezado, porque não se vê, porque não se sente, mas é aí que está efetivamente o coração do hospital. Se eu não tiver infraestruturas capazes para garantir o pleno funcionamento de uma unidade hospitalar, não servirá de nada. E, portanto, tudo que são instalações técnicas que muitas vezes são desvalorizadas porque são caras, porque têm impacto no valor final, devidamente dimensionadas, que deem a garantia de que poderemos fazer uma manutenção eficaz nas instalações, de forma a mantermos as instalações no seu perfeito funcionamento. Isto tudo contribuirá, se nós não melhorarmos esta ótica, será um fator negativo. E, portanto, é preciso também estarmos mais abertos e percebermos que, efetivamente, tem que haver aqui um trabalho nesta ótica, de forma a que tudo possa contribuir para uma melhoria, efetivamente, que é esperada. Portanto, quer dizer, na prática, agora passando aqui depois a palavra aqui ao engenheiro João, só para fazer uma provocação, percebemos perfeitamente que precisamos também de uma estratégia que esteja melhor alicerçada em termos de investimento, porque é necessário essa robustez, assumindo eu. A arquiteta Sofia falou na questão dos fundos, a doutora Ana também continuou na questão de termos projetos que depois podem não ser. A engenheira Cristina também fez aqui este foco nas estruturas que são às vezes mais invisíveis do ponto de vista das instalações hospitalares. Engenheiro João, o que é que se passa na Guarda? Bem, eu queria começar por agradecer, primeiro por cumprimentar as pessoas da sala, as pessoas que estão lá em casa, agradecer à APA pelo convite. Antes disso, eu queria ir um bocadinho atrás, pegando nas palavras do nosso colega e presidente Xavier Barreto, quando diz, porque nós temos de perceber o porquê disto. O porquê do EcoSaúde, porque é que o EcoSaúde surgiu, para que é que serve e porque é que tem de ser implementado. Quando o nosso colega Xavier Barreto diz que 5% das emissões de CO2 são responsabilidade da indústria da saúde. Portanto, nós temos de pensar que o aumento da temperatura global está diretamente relacionado com o aumento da mortalidade. Portanto, nós somos responsáveis por isso e por isso temos de fazer alguma coisa. É imperativo que quebremos essa ligação. E essa ligação, neste momento, só é possível de duas formas. Uma, ou diminuímos a prestação da utilização dos cuidados de saúde, ou então rentabilizamos e otimizamos a prestação dos cuidados de saúde. Portanto, da primeira forma, do primeiro lado, só há uma forma, é através da prevenção. Através da prevenção com políticas de promoção de saúde. Do outro lado, nós temos aqui acesso a uma data de ferramentas. Quais são elas? O aumento da telemedicina é fundamental. O aumento da telemedicina vai provocar uma diminuição de deslocações e de utilização de equipamentos, etc. É obrigatória uma transformação digital. Nós temos que concluir a transformação digital. Muitos hospitais ainda estão dependentes do papel. Muitos hospitais, para não dizer praticamente todos, que ainda não estão. Há alguns que já não estão, felizmente. Temos de ter uma atenção redobrada na redução e na otimização da utilização dos medicamentos. A utilização de medicamentos
é responsável por uma enormíssima produção. E então, sim, aqui chega o EcoSaúde. Depois temos de otimizar a utilização de eletricidade, água, gás, produção de resíduos e promover o aumento do consumo de energia elétrica proveniente de fontes de energia renovável. Eu aqui gostaria de salientar um ponto. Às vezes torna-se difícil arranjar medidas e nem sempre, quer dizer, um hospital não está focalizado, direcionado para este tipo de atenção, mas é importante que o faça. Eu gostaria de dar um pequeno exemplo. Qualquer laboratório tem na sua entrada um purificador de água. Um purificador de água que normalmente, para purificar 1 litro de água, envia 2,5 litros para o esgoto. Isto depois dependendo de marcas e modelos. Pronto. Um laboratório médio necessita de 400 litros de água por dia. Portanto, se tem 400 litros de água por dia, é fácil fazer as contas. Ao final de um ano, são 360 mil litros de água que vão para o resíduo. Esta água pode ser canalizada para outros fins, para rega, imensos fins. Portanto, às vezes são estes pequenos pormenores que nós não vemos, que não estamos atentos, que podemos estar, que temos de considerar. É óbvio que, por exemplo, a colocação dos painéis solares. Nós temos, obrigatoriamente, neste momento, de caminhar para a utilização massiva das fontes renováveis. Num hospital, é difícil a colocação dos painéis solares. A maior parte dos telhados, também dependendo da estrutura e da morfologia do hospital, mas há hospitais que o telhado já está completamente minado de UTAs e afins. Portanto, não é fácil a sua colocação, mas o SUS aqui dá uma ajuda e sempre nos arranja algum espaço para a colocação desses painéis. Portanto, é importante também mudar aqui o chip para que dediquemos algum tempo para esta medida. Às vezes são medidas simples. É muito complicado, claro que sim, é muito complicado quando nós colocamos, como dizia a minha colega, colocamos uma bolsa no autocolismo e de repente a bolsa desaparece. E às vezes desaparecem as lâmpadas. E pronto, é normal. Agora, nós temos de conseguir, e temos de ter a capacidade de dar a volta e arranjar outro tipo de soluções. E se calhar estas reduções conseguem-se nas pequenas reduções. Como a minha colega diz, e é verdade, isso é uma gota d'água no que uma instituição de saúde gasta de energia, é verdade. Mas nós temos de dar esses pequenos passos, porque se não dermos esses pequenos passos, se não formos capazes de contrariar esta tendência, nós vamos por um mau caminho. Eu gostaria só de dizer... Com certeza, termino. O PRR aqui veio dar uma ajuda, um contributo tremendo. Os hospitais não têm orçamento para este tipo de iniciativas. O PRR aqui é fundamental, e foi fundamental, para que se tomassem algumas medidas. Obrigada. De facto, nós conhecendo as instituições hospitalares, reconhecemos que o seu foco é a prestação de cuidados e que esta análise mais estratégica do ponto de vista da sustentabilidade é um caminho que está a ser trilhado de alguns anos esta parte, que começa exatamente com pequenas iniciativas. A arquiteta Sofia também falou na sua apresentação que, à medida que vai fazendo o seu trabalho, também vai encontrando nos hospitais pequenos exemplos que analisam e dos quais depois podem, efetivamente, constituir boas práticas de replicação. Não sendo uma área estrutural dos hospitais, acredito que seja assim que a prática ambiental de sustentabilidade, a prática verde, se vá construindo, porque sem investimento que se coadune com as necessidades e tendo em consideração que nós temos efetivamente um parque de instituições hospitalares sem fundo de investimento estrutural antigo, e reparem, sou administradora do Lisboa Central, portanto o meu centro hospitalar é centenário, não vamos falar em colocação de painéis solares.
percebo que, de facto, se não for assim, com pequenos exemplos, nós não conseguiremos sair do ponto onde estamos e caminhar. E até porque, como referiram, o desafio que temos e que nos é imposto pelas externalidades que sofremos neste momento em termos de economia global, faz com que sejamos pressionados exatamente nos termos da sustentabilidade, a nível de consumos de energia, transportes, eletricidade, enfim, produção de medicamentos como resíduos. E então eu se calhar fazia aqui um bocadinho o shift e deixando cair a questão dos hospitais nos quais nós estamos atualmente, focarmos um bocadinho no futuro, que é nós vivemos o dia a dia com estas limitações de trabalharmos com instituições que não estão adequadas e que precisam de alguma forma se modernizar e mudarmos as janelas, os painéis solares, enfim, pequenas ações. Do ponto de vista dos hospitais novos e que temos alguns projetos até a nível do nosso país a serem lançados, como é que nós podemos incluir já nesses projetos dos hospitais, arquiteta Sofia, essa preocupação de, desde o início, desde a sua base, estarmos a construir, de facto, futuros hospitais e mudarmos também, ou seja, se por um lado temos de trabalhar nas instituições que temos, por outro lado naquelas que estrategicamente nos estamos a propor construir para uma melhor resposta à nossa comunidade, como é que nós podemos dar essa resposta? Pronto. Em relação aos novos hospitais, a coisa torna-se muito mais fácil. Até porque, por via das nossas recomendações e das nossas especificações técnicas, tudo quanto é eficiência está já definido, não é? E depois ainda temos o cuidado de... Nós aí até vamos ao projeto, vamos um bocadinho mais acima, até vamos ao projeto. Os próprios materiais são sustentáveis, de onde é que vêm? Vêm do outro lado do mundo ou conseguimos ir comprá-los aqui mais próximo, não é? Gastamos muito no transporte, gastamos pouco no transporte. Portanto, nós conseguimos... nós não temos esse problema nos novos projetos, não é? Os novos projetos vão andar sempre B+, A, e agora com a nova política do End Zero Building, então nem sequer há hipótese. Os edifícios têm que ser construídos de acordo com aquela norma e não há hipótese nenhuma. Essa é a parte fácil, os novos, é a parte fácil. Mas mais numa perspectiva da questão, até que o engenheiro João referiu, da circularidade, ou seja, do aproveitamento. Nós atualmente, na maior parte das nossas instituições, não conseguimos fazer o aproveitamento hídrico das águas. A Ana também falou destas dificuldades, pôr os circuitos a circular, fazer o aproveitamento dos gases do bloco operatório, fazer a reutilização na perspectiva não da redução de consumo, que foi um bocadinho também aquilo que nos relatórios nós falámos, não é, das reduções dos consumos nas várias vertentes, mas mais na perspectiva da circularidade, da economia circular. E, de facto, nos hospitais existe um potencial imenso de circularidade naquilo que se faz, naquilo que se consome. Nos novos era exatamente o que eu estava a dizer, não é? O projeto, as recomendações indicam que o projeto deve acautelar a recuperação da água da chuva para a rega, deve acautelar isto que o engenheiro estava a falar da recuperação da água que é utilizada para purificar, etc. Isso está tudo previsto nas nossas recomendações, portanto, desde que as recomendações vão anexas aos cadernos de encargos, porque as nossas recomendações não são de cumprimento obrigatório, não são normas, não é? Não são lei, mas desde que vão anexas aos cadernos de encargos quando se lançam os concursos de projeto, essa parte fica toda garantida. Está tudo em... Arquiteta Sofia, uma questão um bocadinho provocatória. Falámos há bocadinho na sua apresentação, agora vamos aqui a fazer um deep dive, dos relatórios semestrais. Sim. Que seriam uma ferramenta, ou suponho eu que sejam uma ferramenta também de apoio à decisão dos hospitais, ou seja, sim, analisado e partilhado com os conselhos de administração, seriam efetivamente uma ferramenta para, e ainda aqui também ao encontro daquilo que foi uma pergunta da audiência, do público que nos assiste, que para além da recolha de dados e do seu tratamento, quando nesses relatórios se verificam efetivamente as razões do aumento ou da diminuição, para que depois, entendendo o seu reporte aos vários hospitais, nessa perspectiva de benchmark, os próprios conselhos possam, não é, discutir isso convosco e tirar algumas ilações do caminho a seguir mediante esses relatórios de monitorização. Objetivamente, essa é uma obrigatoriedade, digamos assim, que está no despacho anual do gestor de energia e recursos da entidade. Portanto, cumpre-lhe a ele fazer essa análise e perceber se
neste trimestre subimos 50%. Porquê? Ir à procura. Não é? Consumimos mais 20% de água. Porquê? Ir à procura. Nós não temos nem gente nem capacidade para fazer essa análise. E cumpre efetivamente, é uma das funções do GER. O problema era aquilo que eu estava a dizer há bocado. Não é? Enquanto o GER estiver a fazer o trabalho dele, que é outra coisa qualquer, não é? Pode ser um engenheiro mecânico que anda todos os dias no terreno a ver o que é que se passa, ou a ver onde é que há uma fuga, ou a ver o tempo que tem para dedicar a esta parte da monitorização, de ir à procura do que é que correu mal, de ir à procura de porque é que se gastou mais. Foram só as camas elétricas, como estava a dizer a doutora Ana, não é? Foram só as camas elétricas ou houve mais alguma coisa que provocasse este aumento do consumo de energia? Mas isso é função do GER. Não é nossa. Nós, ao princípio, só por uma graça, nós, ao princípio, quando nós começámos a fazer esta monitorização em 2012, 2013, já não me lembro, descobrimos coisas irreais. Descobrimos que muitas fugas, por exemplo, na água, foi onde nós descobrimos mais coisas. Nós não, os GERs, atenção, e depois eles ligavam-nos a dizer, mas imagina o que nos aconteceu. Descobrimos que estamos nós a regar aqui o jardim do lado da cada Câmara Municipal. Como assim? Era a rede do hospital que regava o jardim do lado, não é? Ou fugas. Tínhamos uma fuga brutal, nem tínhamos dado conta. Fomos à procura e já a encontramos. Isto foi logo ao início. Agora é preciso ir um bocadinho mais longe, não é? É preciso começar a fazer essa análise mais profunda, ir mais fundo, não é? Ir mais longe. Sim, e os GERs precisam de estar libertos de algumas das funções que têm, precisam de estar mais dedicados. Doutora Ana, ouvindo aqui a arquiteta Sofia, portanto precisamos de libertar os recursos dos hospitais. Claro está. Não têm, não têm, o problema é esse, é que não há. Um ponto que é comum a qualquer conferência que possamos ter é a questão das análises dos dados e da sua monitorização. Qualquer assunto que seja o tema da conferência, vamos sempre bater na análise da monitorização. Doutora Ana, no ponto de vista destes relatórios de sustentabilidade, esta análise, este encaminhamento, estas razões, a monitorização desta informação conduz-vos a um alinhamento estratégico, à definição das estratégias. O que é que, e aproveito e meto aqui também um comentário que veio da audiência, que lhe dá os parabéns à sua apresentação, diz que é muito realista, como sempre, não é? É um bocadinho aqui a verdade no micro dos nossos problemas, e é exatamente isso que nós estamos aqui a fazer, é tentar conversar todos para perceber, porque é das sinergias que nós conseguimos progredir. Que desafios é que temos agora nos próximos tempos, até para fazer face ao contexto atual? O que eu penso é que, bom, eu estou em desvantagem, porque não sou nem engenheira nem arquiteta, mas como gestora, eu reforçava 3 aspectos. A necessidade de estes relatórios trimestrais ou semestrais serem divulgados. Eu, por exemplo, não sabia que havia estes relatórios. Esta conferência já teve para o Hospital de Santarém um grande benefício. A minha participação obrigou-me a chamar o gestor de recursos, de energia e de recursos, e perguntar-lhe como é que ele monitorizava e o que é que ele fazia. E na minha cabeça surgiram N ideias, criei um grupo de trabalho e vamos implementar. Mas o que eu me parece, vamos implementar medidas, o que eu me parece e gostava de reforçar é que nós temos ainda um longo caminho a percorrer. Devemos partilhar as boas práticas que todas as instituições fazem. É como disse a senhora arquiteta e o senhor engenheiro, uns conseguiram descobrir uma lacuna ali e interviram, outros não pensaram nessa e se calhar passariam a pensar. Devemos partilhar não só essas boas práticas, devemos analisar e avaliar estes relatórios e monitorizar numa perspectiva, implementar numa perspectiva de melhoria contínua. E é evidente que estes gestores de recursos, no nosso caso, é o diretor do serviço dos SES, que tem a cargo toda a gestão do serviço e, portanto, sobra-lhe muito pouco tempo para... Só temos um engenheiro no Hospital de Santarém, portanto, dificilmente conseguiremos ter outro elemento afeto só a estes recursos. Mas isto é um caminho que a gente tem que percorrer. Da mesma forma que a geração mais nova está altamente motivada, nós temos que continuar a fazer campanhas de sensibilização, de motivação, criar equipas multidisciplinares e conseguir que nós consigamos ter uma perspectiva
mais eficiente dos recursos, isto é uma mudança também cultural. É uma mudança cultural e que temos que, em conjunto, tentar encontrá-la. Em conjunto, cada hospital por si e depois em conjunto. Penso que é isto o nosso caminho que temos a fazer. Não sei, Raquel, se pretende que eu diga mais alguma coisa. Não, obrigada, agradeço imenso, Engenheiro João. Nesta perspectiva, do ponto de vista de análise também de monitorização, o que é que nós temos de desafios para a frente? E até o desafio da ULS da Guarda, que tem um próprio modelo organizativo também, de alguma forma, um pouco mais complexo, mais intrínseco, com uma série de instituições, de instalações e de equipamentos associados. Também centenária. Também centenária. Nós, ao termos os dados, temos a obrigação, claro, de pelo menos analisá-los e depois tomar algumas medidas. Há medidas que nós não vamos conseguir, no imediato, aplicar, mas há sempre algumas medidas com que nós conseguimos melhorar. Porque, no caso dos gases do bloco, em que seja necessário fazer uma intervenção profunda, quer dizer, pode não haver possibilidade de fazer essa intervenção logo no imediato. Mas há sempre alguma coisa que se consiga fazer. Como dizia a doutora, é verdade, isto é maioritariamente cultural. Isto é preciso mudar aqui o chip. Nós, muitas vezes, fazemos aqui algumas medidas de sensibilização e enquanto dura essa proposta de sensibilização, as pessoas aderem, mas depois, à medida em que quando termina, à medida que o tempo vai passando, as pessoas vão esquecendo. Portanto, toda a gente sabe e se lembra daqueles autocolantes por cima do interruptor da luz, a dizer, por favor, desliga a luz, olhe que isto e aquilo. E todos nós, e eu se calhar também me incluo, todos nós, a primeira vez olhávamos com muita atenção, a segunda também, a terceira já um bocadinho menos. Entretanto, aquilo acabou e nós dissemos, isto ainda aqui está. Passou. Portanto, e se calhar esquecemos. Portanto, estas campanhas, se calhar não acabamos uma, temos que começar outra. Até que a nossa mentalidade se altere. Porque é como toda a gente sabe, quer dizer, as crianças hoje em dia estão altamente motivadas e elas não necessitam já de nenhuma campanha, elas já nasceram com a campanha e são elas que nos dizem, olha, atenção, olha, que o vidro não é aí, o vidro é ali e o papel não é aí, o papel é... Portanto, nós precisamos, infelizmente, precisamos de campanhas de sensibilização para mudar aqui a mentalidade. Só que estas campanhas são apenas uma pequena faixa. E se nós pensarmos, estas campanhas principalmente vão ali no consumo de eletricidade, vão ter interferência no consumo de eletricidade e no consumo de água. Mas nós temos um grande consumo de gás. Os hospitais que utilizam o gás têm um grande consumo de gás. Temos uma enormíssima percentagem de produção de resíduos hospitalares. Será que toda a gente controla os resíduos? Sabe quando produz, quando não produz, onde produz, porquê que produz? Será que está bem triado ou não? Claro. E depois, o autoconsumo. Será que o hospital onde eu estou pode ter aqui alguma fonte de autoconsumo de energia renovável? Seja a solar, seja quer dizer, eu falando do meu, tenho, claro que sim, solar é ótimo, eu acho que nós todos devemos ter, porque Portugal, felizmente, é muito abonado em sol, portanto, nós todos devemos ter sol, podemos é não ter telhados, não havendo telhados, há sempre outras estruturas que podemos utilizar. Não vai substituir 100% a energia que nós utilizamos? Não vai. Se calhar nunca irá. Mas é uma pequena percentagem, é um caminho que nós vamos fazendo passo a passo, Portanto... Engenheira Cristina, e face a esta necessidade de fazermos este caminho, colaborarmos, sensibilizarmos, termos elementos também externos às instituições hospitalares centrais, à CSS,
o SUS certamente também é um player desta equação e consegue colaborar. Neste momento que nós estamos, como é que nós, enquanto instituições, podemos perspectivar o papel do SUS? O SUS está sempre disponível para o Serviço Nacional de Saúde, como é lógico. Acho que temos mais do que evidências dadas e no âmbito da pandemia estivemos mesmo lado a lado com o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, é essa a nossa missão, é esse o nosso foco e nós estaremos sempre disponíveis para ajudar, para participar. Temos no âmbito da engenharia a área da manutenção, temos a área de projetos e obras, temos a área da segurança e controle técnico, temos a nível do ambiente os resíduos, portanto, nós temos uma vasta equipa que está aqui para ajudar o Serviço Nacional de Saúde. Efetivamente, há muito que temos para fazer, na ótica da sensibilização, sem sombra de dúvida, em algumas matérias mais específicas, se calhar também o foco na formação, para que se consiga monitorizar, e no âmbito da eficiência energética é muito importante aquilo que a arquiteta Sofia disse, que era os edifícios terem a sua própria certificação, para perceberem em que patamar estão e para onde é que podem evoluir ou até onde podem evoluir. Portanto, deixava este desafio para a certificação dos edifícios. Para além disso, e eu estando mais no âmbito da engenharia e já estando há alguns anos ligada à área da saúde, deparo-me com uma questão que é o planeamento. Por vezes falha o planeamento. E sem planeamento é muito difícil, se nós tivermos um determinado objetivo, conseguir concretizá-lo. Eu falo nisto e refiro-me à necessidade extrema de existirem planos diretores hospitalares. A Sofia também teve a oportunidade de fazer essa referência e esta necessidade prende-se porquê? Porque o plano diretor municipal acaba por ser um documento técnico em que nós olhamos para a nossa instalação, o que temos, em função da produção e em função daquilo que pretendem crescer, vamos ver quais são as necessidades de melhoria e estudá-las no seu todo. E, portanto, se este trabalho não for feito e se nós começarmos a ampliar serviços isoladamente, sem o foco principal que é, efetivamente, o hospital em si e a interligação entre serviços e circuitos e acessibilidades, dispersamos e podemos também estar aqui a correr um risco de desperdício em todas as vertentes. E, portanto, eu deixava esta nota fundamental que poucas vezes se fala nesta necessidade, mas que é imperiosa, que é, antes de fazer qualquer coisa no meu hospital, como é que eu o vejo? Como é que ele vai crescer no seu todo? Isto é fundamental. Obrigada, Engenheira Cristina. Agradeço a todos. Para não nos alongarmos mais, vamos aqui encerrar esta sessão. Como eu suspeitava, é um tema muitíssimo interessante. Temos aqui conversa para esta hora e para muitas mais horas de futuro. A Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares vai continuar a debruçar-se sobre este tema do Hospital Verde e sustentabilidade nas próximas oportunidades que tiver. É um tema que está em cima da mesa, que vai continuar a ser um foco de pressão. Deixo-vos já o convite a todos para, em outubro de 2023, poderem participar no Congresso Internacional dos Hospitais, que iremos receber no próximo ano e que um dos temas será também dedicado aos hospitais verdes e sustentabilidade, onde certamente iremos ter possibilidade de contar com a presença de todos e com o interesse de todos e com a doutora Ana Infante, que se revelou agora uma pequena provocação, que já tem ali algumas ideias, doutora Ana. Daqui a um ano voltamos a falar também para ver como é que está o Hospital de Santarém e essas boas práticas estão a dar frutos ou não. Muito obrigada a todos. Obrigada, doutora Ana. Obrigada a todos os presentes e às pessoas que nos assistem. Uma boa tarde. Obrigada.